www.melodiaconquista.com. Facebook, você encontra lá a Escola Bíblica na Melodia. Comigo aqui, operando os botões eletrônicos da Melodia, João de Jesus, esse irmão abençoado que a cada domingo me dá esse suporte aqui. O Carlyle já está na sintonia, o Eli Braga também, vai o meu abraço aí, viu? Quero aproveitar e abraçar também a família Veiga, que está conosco. A nossa irmã, ela me informou que não perde, né? Não perde a Escola Bíblica, que está ligada. Então vai o meu abraço aí. O meu abraço também para Doge. Doge é o pai do Jonatas, lá da Assembleia de Deus Missão, que não perde também a Escola Bíblica. Vai o meu abraço aí para o Doge, o pai do Jonatas, lá da igreja Assembleia de Deus Missão, na Vila Serrana. Quero aproveitar e também mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos Isabela, Rafaela e Marcos Davi, que estão ligados nesta programação. E nós agora vamos para mais uma Escola Bíblica na Melodia. Lição número 8. Lição número 8. A promessa de paz. Essa lição tem o seu texto áureo. O texto áureo da lição de hoje está lá, naquele texto que Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, lembra? Aquele texto, Jesus Cristo afirma, deixo-vos a minha paz vos dou. João 14, 27, está escrito assim, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos lá dou como o mundo dá, mas não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática, a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para a nossa alma, principalmente nos momentos difíceis da vida. E é verdade. Sem esta paz, nós perdemos o controle, ficamos deveras ansiosos, e é esta paz que guarda o nosso coração. Eu quero lembrar que, desde que eu era menino, muito bem menino mesmo, criança, eu me lembro de minha mãe orando e dizendo, dá-nos a tua paz que o mundo não pode dar. Eu lembro dessa oração que ela fazia. Dá-nos a tua paz que o mundo não pode dar. Eu ficava assim, lembrando daquela expressão, e depois eu encontrei amparo bíblico para essa oração, né? Não vos lá dou como o mundo dá, mas a paz que o mundo não pode dar. E por que o mundo não pode dar? Porque sem o príncipe da paz não tem paz. Tem momentos de calma, momentos de tranquilidade, mas não tem paz. O dicionário define paz como tranquilidade, sossego, quietude, mas a paz é muito mais que isso, porque a paz, no sentido bíblico, ela não é caracterizada pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus. O mundo está pegando fogo e você tem paz. A tempestade está aí, mas você tem paz. Por quê? Porque essa paz que existe na nossa alma não é porque tudo vai bem, não é verdade? Mas é porque nós encontramos Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, ou ele nos encontrou. A paz no plano de Deus. O significado de paz no dicionário, nós vemos aqui no primeiro tópico, né? E no Antigo Testamento a palavra para paz é shalom. Essa paz que tem um sentido de segurança, bem-estar, saúde e prosperidade, está lá em Números 6:26. Inclusive ela está presente, não é? Na bênção sacerdotal, que o comentarista vai lembrar aqui. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ei, maravilha! Maravilha! A primeira pergunta que nós fazemos nesta manhã, e eu faço para mim, se você quiser pode fazer para você também. Se Jesus Cristo é o príncipe da paz, e nós estamos nele, e ele em nós, não é?
Quem está em Cristo, nova criatura é. E por que tem tanto evangélico em guerra? Por que tem tanto evangélico ainda vivendo em guerra? Quando não é consigo mesmo, é com o outro. Ou às vezes uma guerra consigo e a pessoa quer resolver com o outro. Vai disparar no outro aquilo que é problema seu. Por que é que isso acontece ainda se a pessoa está em Cristo e Jesus é o príncipe da paz? E uma característica de quem está nele é ter paz. É não viver, né, uma guerra sem fim, uma guerra que não acaba. Por que será? Por que será? E é interessante que tais pessoas muitas vezes saudam assim: paz, irmão, graça e paz. E às vezes, quando vai falar com o outro, muda completamente a performance. Ou seja, aquela pessoa que vive em guerra, muitas vezes no local de trabalho, muitas vezes em casa, na hora de se comunicar com os irmãos, paz, irmão, paz, né? Aí faz aquela cara de, né? Cara de paisagem. E aí, a paz do Senhor, quando na verdade vive em guerra. Chega de falar de paz, vivendo em guerra. Foi por isso que Jesus Cristo, inclusive, falou, e embora o contexto seja outro, ele disse: basta. Basta, né? E aí parece que chegou a hora de pensarmos sobre essa promessa de paz. Como é que nós estamos em Cristo e não desfrutamos dessa promessa? Como é que nós estamos em Cristo, ou pelo menos dizemos que estamos, e não desfrutamos dessa paz? E aí eu quero aproveitar e lembrar a você que tem um texto emblemático sobre a paz. A paz de Cristo seja o árbitro, o juiz em vosso coração. E eu já entreguei esse versículo como solução para o problema de uma pessoa que queria saber se o relacionamento era de Deus ou não. Davi, como é que eu faço? Porque eu estou com fulano, mas eu não sei se é de Deus ou não esse relacionamento, se eu vou para frente ou não, se eu paro ou continuo. E aí eu sempre dava esse versículo. É a paz. Se você estiver em paz, pode seguir em frente. Mas em geral, quem está apaixonado não fica em guerra, né? Não fica em guerra, tem certeza. Em geral, tem certeza. Por exemplo, quantas vezes nós temos certeza de uma coisa que pretendemos fazer e aquilo está errado? Mas nós estávamos em paz. E aí eu descobri que o contexto do texto ali, eu fui verificar, eu fui olhar direito, né? Porque eu ouvi um pastor falando e aí eu fui checar o texto. E na verdade, o contexto do texto é sobre quando você está em dúvida se perdoa ou não. Se perdoa ou não o irmão, se perdoa ou não aquela pessoa que lhe ofendeu. A paz de Cristo é o árbitro. Ou seja, você perdoa para ficar em paz. Porque você quer paz. Para ter paz, você perdoa. E aí, se nós entendêssemos esse versículo corretamente, a paz que excede a todo entendimento, guarde o vosso coração, ou seja, a paz de Cristo, o árbitro, né? O árbitro, o juiz. Talvez nós não segurássemos tanto tempo alguém com uma mágoa, um ressentimento, um rancor, uma ira, um ódio, né? Na hora de liberar perdão, você liberava com mais facilidade, se livrava, porque a paz é o árbitro. Na hora que você tem que decidir, eu perdoo ou não perdoo, né? E eu quero lembrar você que perdoar não é esquecer, porque nós não deletamos, tal como no notebook ou computador. Nós não deletamos, mas significa que você pode lembrar sem dor. Lembrar do ofensor sem dor. Ok? E aí eu quero aproveitar também e lembrar a você que o fato de nós saudarmos com a paz do Senhor, isso só nos compromete mais. Né? Existem determinadas religiões que saudam-se entre eles com bom dia, boa tarde,
ou com qualquer outro tipo de saudação. Nós, porém, saudamos com a paz do Senhor, ou graça e paz, ou paz seja convosco, né? Que foi essa saudação de Cristo ao ressuscitar e aparecer aos discípulos. Ele disse, paz seja convosco, né? E aí eu quero aproveitar e lembrar a você que isso nos deixa numa condição de uma responsabilidade tão grande, porque nós estamos falando em nome do Cristo, aquele que disse, deixo-vos a paz, porque nós só temos paz por causa dele, só temos essa paz por causa dele, né? Porque achamos salvação em Jesus Cristo e encontramos nele paz. Então eu quero lembrar você que a responsabilidade de um cristão é muito grande. Por quê? Porque se ele fala de paz, no mínimo ele deve se empenhar em alcançá-la. Foi o que Pedro falou, não é? Ele disse, olha, está aqui o versículo, né? Inclusive, o versículo está aqui. Pedro apóstolo, ele diz o seguinte, olha que versículo bonito, né? Que versículo bonito. Pedro apóstolo falando sobre a paz. Olha o que é que Pedro apóstolo afirma. E aí esse versículo surge para nós lembrarmos da nossa responsabilidade. Pedro apóstolo, ele afirma que nós devemos buscar essa paz. E aí eu quero lembrar a você que essa paz também, ela não é tão simples, porque muitas vezes você se empenha nela, se empenha em alcançá-la, mas existe perto de você alguém que quer viver em guerra, porque já acostumou. Eu conversava com minha esposa essa semana e falava para ela que tem pessoas que acostumam tanto, não pode viver sem uma boa briga, não pode, porque aquilo já faz parte da pessoa. A pessoa precisa daquilo para se organizar, não é? Faz parte da estrutura dela já. A pessoa já vive brigando. Ela precisa daquilo porque é como se fosse uma manutenção da própria vida dela. E ela precisa daquilo para sobreviver, porque é como se fosse uma necessidade básica para ela, que é viver brigando. E aí Pedro apóstolo, ele traz para nós algo muito interessante, né? Muito interessante. Eu vou ler aqui para você agora. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11, diz assim, porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Tem uma tradução que diz, empenhe-se por alcançá-la. Busque a paz. Aí você muitas vezes está buscando a paz, mas tem gente que está buscando a guerra. É um negócio que não é fácil não, viu? Primeiro esse ponto que eu quero abordar com você aqui, do desafio da manutenção dessa paz. Porque às vezes você está buscando essa paz, se empenhando por alcançá-la, mas tem gente que está se empenhando no contrário, na guerra, né? Na guerra. E aí, eu até lembro de uma carta do Einstein, né? Perguntando para Freud, por que a guerra? Por que a guerra? E aí, se nós tivéssemos como responder a Albert Einstein, a nossa resposta seria, porque a guerra, ela veio com o pecado. E nisso Freud, ele diz que a
A paz é inerente à condição humana. A guerra é algo que brota do próprio ser humano mesmo. O ser humano. Ou seja, a natureza caída, que ele não toca nesse assunto, mas eu, por ler a Bíblia, eu sei que isso aí é inerente à condição humana caída. A natureza humana caída. Mas por que a guerra? Porque falta Jesus Cristo, o príncipe da paz. E isso ele não escreveu, mas só nós sabemos que Jesus Cristo é o príncipe da paz e a paz só pode existir através dele e por ele. Então, de fato, depois que o ser humano caiu, não é? A queda provocou essa necessidade da guerra, provocou esse desejo de se suplantar ao outro, e quando não consegue de forma legítima, aí vai optar pela guerra, né? O uso da violência, que inclusive lá está lá na obra lá na resposta do Sigmund Freud para o Einstein, né? Que é a violência de querer sempre se suplantar ao outro, se sobrepor ao outro. E isso veio com o pecado, viu, gente? Veio com o pecado. É por isso que Paulo Apóstolo diz: o pecado habita em mim. Entendeu? E aí eu quero aproveitar e dizer que o outro desafio que nós temos, esse é o primeiro desafio que eu quero apontar hoje. O segundo desafio é quando você está vivendo em uma crise. Estourou um imprevisto. Imprevisto é algo que você não estava prevendo. Na saúde, nas finanças, um acidente. Como manter a paz em meio a um infortúnio, a uma tragédia? Como manter a paz quando tem uma notícia ruim na família? Como é que se mantém a paz? E aí eu quero dizer para você que é somente, viu? Em Jesus Cristo que nós encontramos também paz no momento que a tempestade vem. E muitas vezes ela chega sem avisar. Chega sem avisar. O temporal de vento chega sem avisar. De repente, é como aquela chuva que chegou sem avisar. Você lembra daquele tipo de chuva que chega, não manda recado, a nuvem não fica escura e ela chega sem dar nenhum sinal. Pois bem, isso acontece na vida do crente. E aí eu quero lembrar a você que nesses momentos a única coisa que pode guardar o nosso coração é a paz que excede a todo entendimento. A paz de Cristo. E o bom é que há uma promessa a respeito dela, viu? Há uma promessa. O próprio Cristo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá, mas a paz que o mundo não pode dar. E aí Paulo Apóstolo, escrevendo à igreja em Filipos, ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas oração e súplica com ações de graça, né? E aí nós vamos para o segundo tópico da lição de hoje. Segundo tópico. Esse segundo tópico é muito importante também, porque fala sobre essa paz ilusória que o mundo apresenta, né? É uma paz ilusória, ou seja, é pura ilusão, que de paz não tem nada. O mundo, como sistema, está governado pelo inimigo. O próprio Cristo disse: o príncipe desse mundo vem aí, mas eu não tenho nada a ver com ele. Então, o mundo jaz no maligno. É uma paz enganosa, como diz aqui o pastor Elinaldo Renovato. Muitos buscam a paz nos vícios, substâncias tanto legais quanto legalizadas. E aí eu quero aproveitar e dizer para você que o ser humano tem feito muito isso, até para desligar o sofrimento por meio de uma pílula, né? Por meio do
famoso antidepressivo, ansiolítico, aí toma um e ainda diz assim, olha, eu só acalmo depois que eu tomo. Eu só fico bom se eu tomar esse remédio. Pronto, aí tem gente que até afirma, eu só consigo dormir se eu tomar meu remédio. Meu remédio. Olha que ponto chegou, né? Porque quando falta Jesus, falta sono. Jesus é o príncipe da paz, se você tiver ele, você tem sono e dorme. Mas quando falta Jesus, aí... Eu, por exemplo, quando eu estou preocupado, eu tenho insônia. É o quê? A preocupação. É por não lançar sobre ele toda a minha ansiedade e crer que ele tem cuidado de nós. Então, é por isso que a ansiedade é tão perigosa, porque além dela mexer com a sua mente, ela pode também mexer com o seu espírito, viu? E a faculdade básica do espírito é a fé. A ansiedade consegue mexer na fé, fazer você ficar indiferente às promessas de Deus, ignorar as promessas de Deus. Então, eu quero falar com você aqui nesta manhã, como alguém, inclusive, que graças a Deus, pela misericórdia de Deus, isso aqui não é mérito nenhum meu, mas apesar de tudo, e a minha luta não é pouca, viu? Não é pouca. Sobrecarregado de atividades, de trabalho. Mas a despeito de toda essa agenda lotada, mas não tomo um ansiolítico, nunca tomei ansiolítico, nem antidepressivo. Nunca tomei ansiolítico, nem antidepressivo. Aí você me diz assim, mas então é porque... você acha errado tomar? Olha, só em último caso mesmo. O medicamento é o último recurso para atenuar uma demanda que, inclusive, deve ser resolvida por meio de tratamento e não por meio de medicamento. O medicamento surge quando você se vê impotente para resolver o problema, tratando o problema. Até para não criar dependência. E depois ainda tem que fazer o desmame. Sem falar do custo, né? O custo. Hoje, se você quiser comprar de forma legal um medicamento, o famoso tarja preta, né? Você tem que ter uma receita. E uma receita de um psiquiatra, hoje fica em torno de... o atendimento com ele, para passar por ele, muitas vezes não demorar nem meia hora, apenas 10 minutos e sair de lá com a receita, R$700. Estou sendo até otimista, viu? R$700. Então eu quero dizer para você que além do prejuízo no bolso, tem o prejuízo também na saúde, porque você pode desenvolver tolerância e, consequentemente, dependência. Quero também lembrar aqui que essa geração está doente, guardadas as devidas proporções. Essa geração está doente. Nós, não bastasse o título, a classificação do país, nós somos o país mais ansioso do mundo, né? O país mais ansioso do mundo é o Brasil. Agora conseguimos a marca também do país mais depressivo. Que coisa, né? Com maior índice de depressão é o país chamado Brasil. Maior índice de depressão. Daqui a pouco, se brincar, vamos atingir a marca do país com maior número de suicídio, batendo países que eram considerados aqueles que têm o maior número de suicídio, como Estados Unidos. Nós temos lá lugares que são recorde em suicídio, né? E a tendência é piorar, viu? A tendência é piorar. Eu quero também dizer para você que temos lugares, não somente nos Estados Unidos, mas em vários lugares do mundo, que o suicídio está se tornando algo recorrente.
E tudo isso é por quê? Porque falta Jesus. Porque quem dá sentido à vida é Jesus, viu? Estou falando aqui como pastor. Quem dá sentido à vida é Cristo. O próprio João afirmou: a vida estava nele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo não é vida. Ele não é vida. Sangue é vida, água é vida. Jesus Cristo é a vida. Sem o artigo definido fica complicado. Fica complicado. Então, Jesus Cristo é a vida. E aí ele afirmou: sem mim nada podeis fazer, mas o ser humano quer fazer as coisas sem Jesus, aí fica difícil. Aí tem tudo para dar errado, viu? Tem tudo para dar errado. Não precisa nem o diabo se meter. Não precisa não, viu? Aliás, é importante que a gente assuma a responsabilidade. Diga: não, foi eu. O pecado habita em mim, como disse Paulo, né? E aí eu quero também, porque nós estamos falando sobre a paz. Não tem como falar sobre a paz se nós não tocarmos nessa questão da mente, né? A mente. Porque você, para ter paz, sua mente tem que estar operando bem. Pode estar demandada de preocupações, de inquietações, né? E eu quero também lembrar que essa paz que nós estamos falando aqui, ela não se compra, viu? Ela não está à venda. Essa paz não está à venda. E nós vamos ao terceiro tópico. Eli Braga, o Carlyle também. Se quiserem comentar a lição de hoje, fiquem à vontade. Perguntar. Se quiserem perguntar alguma coisa, meu assessor vai ler daqui a pouco aqui os recadinhos, né? Vai ler daqui a pouco. Aí o comentarista, ainda nesse tópico sobre a falsa paz, ele diz o seguinte: Paulo escreveu: quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Veja que coisa, né? Veja que coisa. Terceiro tópico: a paz que Jesus prometeu. Qual é a paz que Jesus Cristo prometeu? Que paz é essa? É a paz que excede a todo entendimento. A paz que excede a todo entendimento. Que guarde o nosso coração. Que guarde o nosso coração. E eu quero aproveitar também, lembrar a você que essa paz que nós estamos falando aqui agora, ela é diferente, viu, da paz que o mundo prega aí fora, que muitas vezes não se empenha por alcançá-la, essa paz, entendeu? E aí eu quero também lembrar a você que, na verdade, se nós formos pensar historicamente, nós tivemos uma sucessão de guerras religiosas. E nessas guerras religiosas que nós tivemos, a pergunta que se faz é: onde estava Jesus Cristo naquela configuração que havia uma guerra religiosa? Então, porque o convite ao cristão é viver em paz. Inclusive, o pessoal, quando lê aquele versículo de Hebreus 12:14, só fala da santificação. Mas, né, tem um preâmbulo ali: seguir a paz com todos. Aí fala: e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sim, mas e a paz? Seguir a paz com todos, não é com a metade, não é com 80% de um grupo, não é com 90% de um grupo, não, é a paz com todos. A paz com todos, né? No que depender de você, tenha paz. Não seja o autor da guerra. Ou seja, não seja você que começa a guerra. Não seja você que deflagra, não é, o primeiro ataque. Não seja você que dispara a primeira palavra
E eu quero aproveitar também e lembrar que essa guerra que nós já ouvimos muito sobre ela, essa paz, ela não é uma paz de mentira, uma paz momentânea, né? Porque tem gente que é assim, ela tem paz até que alguém não pise no calo. Se pisar no calo, meu amigo, já era. Você sabia um lugar que testa a paz da gente? Família. Outro local, igreja. Outro local, campo de bola. E tem mais um outro local, sabe onde? Escola. E por último, e não menos importante, trânsito. No trânsito, a sua paz é testada. Então veja bem, família, ou seja, casamento, criação de filhos, testa a sua paz. Igreja, testa a sua paz. Sua paz é testada ali. Eu costumo até dizer, está testando minha unção, é? É. Mas também tem um outro local que a nossa paz é testada, que é no local de trabalho. No local de trabalho, seja ele qual for, tem gente lá, sua paz vai ser testada. Você quer ver um outro local? A escola, para quem estuda. De vez em quando vem um perturbado ou uma perturbada, ou você mesmo está perturbado, né? Porque às vezes que o perturbado somos nós, que tem um dia que você acorda virado pelo avesso. Tem dia que você acorda, às vezes, mal-humorado, com problema até a tampa, e aí quer descontar no outro. Uma resposta ríspida, e daqui a pouco você lança uma granada, o outro aí lança um tomahawk. Aí começa a Terceira Guerra Mundial. É porque às vezes a gente fala sempre o outro, né? O outro que é o perturbado, é o outro que é isso, é o outro que é aquilo. Não. E quando isso é com a gente? Né? Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Às vezes o perturbado sou eu. Quem está perturbado ali sou eu, não é o outro, não. Pelo contrário. Então é hora de a gente começar a olhar para dentro, não para fora. Quantas vezes nós damos uma resposta para alguém e aquilo é produto das nossas inquietações, é produto da nossa condição interior, certo? Então é hora de a gente olhar para dentro, não para fora. Porque às vezes a gente está querendo resolver aqui fora um problema que é dentro de nós. Respire fundo, é um exercício prático, mas que ajuda. Chama por Deus, né? Chama por Deus e aí, ó, a resposta vai ser... Eu me lembro de um fato que aconteceu, tem um fato muito interessante que aconteceu com Moisés, né? 250 homens notáveis. 250 homens notáveis. 4 pessoas insuflaram o coração de 250. Os 4, quem foram? Datã, Abirão, Coré e On, filho de Pelete. Aí manipularam 250 homens notáveis. Qual era o pleito? Rapaz, eu acho que no meio da gente tem alguém que pode subir naquele monte. Não é só Moisés não, viu? Eu acho que... Por que só Moisés? Por que só Moisés, gente? Aí levaram a situação para Moisés. Moisés, quando ouviu aquilo, a Bíblia diz que Moisés caiu por terra. Eu acho que pegou de surpresa, né? Que ele não estava esperando. Mas aí o que ele fez? Amanhã eu respondo. E se amanhã eu respondo, era o tempo de maturar a resposta. O problema é que a gente quer responder em cima da bucha. Aconteceu alguma coisa, a gente pá, puf. Aí quer responder logo. Não, espera. Espera um pouquinho para maturar a resposta. E talvez você nem responda. Entendeu? Eu já ouvi tanta coisa, inclusive por celular. Aí, ó. Ah, porque o senhor não é pastor, não. Você não é pastor e que não sei o quê. Que isso não se faz com meu filho, que não sei o quê e tal. Pronto, deixa lá. Quem me justifica é o Senhor. Agora, nem sempre, viu?
Nem sempre eu consigo. Mas o ideal é isso. Aqui a gente, ó, filtra, nada de se precipitar, porque toda vez que eu me precipitei e respondi de forma precipitada, só deu problema. Só deu problema. Então, calma, mantenha a calma, pede a Deus, Deus, não me deixa perder a paz, porque aquilo muitas vezes vem para roubar a tua paz, é para roubar a sua paz, viu? Eu quero aproveitar e dizer que essa paz não é tão simples como parece, porque ela não é caracterizada pela ausência de problemas, mas pela presença de Deus na vida da gente, né? Então, às vezes, o problema vem para roubar a sua paz. A tempestade vem, a tragédia, a crítica, né? Vem envenenada para roubar a sua paz. Cuidado, né? Cuidado. Eu me lembro que uma vez eu falei para uma pessoa assim, você está dizendo que a sua paz é dele, é dela, e você está entregando para ela. É desse jeito. Quer dizer, sua paz não lhe pertence. Pertence àquela outra pessoa que está tirando ela de você. Então, não saia desse lugar. Esse lugar que nós chamamos de esconderijo do Altíssimo. Aí, à sombra do Onipotente, nós vamos descansar. Descansar. Eu já estou chegando ao final. Eu não sei se tem participação aí. Hoje eu não quero atrasar de jeito nenhum. Eu posso até adiantar o final. É 8h47. Temos recadinhos aí, ou perguntas, complemento? Noélia Amaral, bom dia. Noélia Amaral. Esther Reis, bom dia, querido pastor. Abraço pelo senhor e pela família. Noélia, um abraço para você. Esther Reis, também um abraço para você. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. É um prazer estar com vocês aqui nesta manhã, falando sobre um assunto tão importante, que é algo que faz parte da nossa saudação, né? Graça e paz, a paz do Senhor, ou paz seja convosco, ou apenas paz, paz, irmão. Então isso faz parte da nossa saudação, é assim que cumprimentamos, né? Agora, alguém me perguntou, e se eu saudar bom dia, boa tarde, eu estou pecando? Não, desde que você tenha paz, né? Porque também não adianta falar a paz do Senhor e não ter paz. Você pode falar bom dia? Pode, sem problema nenhum, desde que você tenha paz. Não há problema nenhum, entendeu? Tem outra pergunta também que as pessoas sempre fazem: quando o outro quer guerra e eu quero paz, eu faço como? Olha, às vezes uma fuga é sinal de vitória. Sai, deixa o outro lá falando só, né? Não quer brigar? Então briga só. Vai brigar só, então briga com o diabo. Vai brigar com o diabo. Comigo mesmo não. Vai, briga com o diabo, né? Pode ser um ótimo companheiro nessa hora, né? Para uma guerra. Pode ser um ótimo companheiro, porque ele vive em guerra, ele gosta disso. Então você vai ter uma pessoa, né? Um companheiro de luta. É um companheiro de luta nessa hora. Então, saia, deixa a pessoa brigando sozinha. Deixa a pessoa brigando sozinha. Ela não quer guerra, você quer paz? Você lutou e tal, não vamos parar. Não vamos parar. Porque se você alimentar, tudo aquilo que você, na verdade, alimenta, cresce. Daqui a pouco, ó, aí só vai piorando a situação. Mais algum comentário aí, alguma pergunta? Tem outra Noélia participando, falando que está ouvindo pelo rádio, e Lauro da Patagônia também. Olha, tem duas Noélias hoje. Que coisa, né, pai? Que bênção. Que bênção. Eu quero mandar um abraço para você também, Noélia, que está acompanhando aí pelo rádio. Nossa, muito obrigado. O rádio sobreviveu à pandemia, viu? É bom lembrar. O rádio sobreviveu às guerras. O rádio, viu? O rádio. E eu espero que
você também, dona de casa, pai de família, sobreviva às intempéries da vida. Quero mandar um abraço para Lauro, lá do Desergue, né? Esse Lauro aí, ó, filósofo do Desergue, que não perde também a escola bíblica na Melodia. E quero mandar um abraço também para todas aquelas pessoas que estão acompanhando a rádio, estão acompanhando pela internet a escola bíblica, embora não dê um sinal, mas está lá ligado, né? Se você quiser ter o seu nome mencionado aqui, apareça, diga quem você é, como está chegando para você o som da Melodia, e nós vamos mandar aquele abraço para você. É um prazer ter você conosco nessa classe de escola bíblica aqui na Melodia. Quero lembrar também que você pode fazer sua pergunta. Escola dominical é isso, pode perguntar. Se alguém tiver alguma pergunta, aproveite para fazer e nós vamos responder a sua pergunta. Podemos até lançar uma enquete, né? Uma enquete, né? Semana que vem eu acho que nós vamos lançar aqui uma pergunta no ar e vamos deixar para que você responda, participe, respondendo a pergunta, inclusive valendo até um brinde, né? Nós vamos semana que vem fazer isso aqui, tá bom? E quero lembrar que o pastor João já está aqui nos estúdios da Melodia. Ele vem com o jovem professor Tatu. Inclusive, eu quero lembrar que professor Tatu, ele precisa de muita paciência, precisa de paz, porque ele lida com situações das mais diversas. Quando tem campeonato, por exemplo, quando tem peneira, né? Então ele precisa de paz para conduzir ali aquela equipe de futebol, daqueles futuros, quem sabe, jogadores profissionais que estão aos cuidados dele. E muitas vezes acontece um imprevisto e ele precisa manter a paz. Manter a paz. Pastor João dispensa comentário, porque como pastor ele também precisa ter paz para resolver determinadas situações. Porque se ele tiver em conflito, vai ficar complicado tomar uma decisão acertada. E eu vou ficando por aqui hoje. Vou ficando por aqui, né? E desejando que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração. Eu não sei, João de Jesus, se nós temos aí uma canção que diz assim: esta paz que existe, que eu sinto em minha alma. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma. Se achar essa canção, nós vamos terminar com ela, porque ela é muito bonita. Eu já estou ficando aqui sem voz, o nariz já está bloqueando já. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Parece que achou. Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Talvez seja, não olhe as circunstâncias. Isaías 7, bondade de Deus. Não. Coloque assim, esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu sirvo ao meu Senhor. Talvez apareça. É porque eu amo ao meu Senhor, porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe as circunstâncias. É o refrão da música. Não olhe as circunstâncias, né? Não me guio por vista, alegre sou. É uma música antiga, mas que fala profundamente aos nossos corações. Parece que nós já temos ela aí no ponto. Muito bem. Nós vamos terminar com essa canção, desejando que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde o seu coração. Eu estou indo. Obrigado a você que ficou conosco até agora. Forte abraço e que Deus continue te abençoando.